Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Debaixo das asas protetoras do nosso Pai, em nome de Jesus, na unção do Espírito Santo, desejo que a paz e a alegria do ressuscitado estejam, neste momento, possuindo o seu coração. O coração daqueles a quem eu chamo de meus, aqueles que Deus me deu, e o meu Pedro, aquele que vai, ao longo da história dessa comunidade, tornar presente o patrimônio espiritual da nossa comunidade que Deus confiou ao meu coração. Este vídeo quer ser uma continuação do vídeo anterior, que se intitulou Visibilizar Jesus Obediente. Vocês devem ter notado que eu coloquei entre parênteses, depois do título, a letra A. Isso é porque este vídeo que você está assistindo agora tem o mesmo título do passado: Visibilizar Jesus Obediente. Entre parênteses, este será o de letra B. Nós estamos continuando a meditar a mesma frase do segundo parágrafo, a primeira frase do segundo parágrafo, do ponto número 1 da instrução 24, sobre o serviço da autoridade e a obediência na igreja. E esta primeira parte deste parágrafo, quero recordar a vocês, diz assim que a vida consagrada é chamada a tornar os traços de Jesus, que o caracterizam marcadamente, traços esses que são a castidade, a virgindade, a pobreza e a obediência, esses traços de Jesus têm que ser visibilizados na igreja e no mundo através da vida consagrada. Através, portanto, daqueles que compõem, fazem parte, são membros afetivos e efetivos consagrados da fraternidade católica Nova Aliança. Eu quero então hoje comentar a esse respeito o ponto do catecismo da nossa igreja, número 539. No vídeo passado, eu comentava a obediência de Jesus como o servo sofredor, do qual nós precisamos ser como que os multiplicadores. Precisamos ser uma humanidade de acréscimo para o servo sofredor. Nós, hoje, a vida consagrada, de modo especial, é chamada a ser, no mundo e na igreja, ter a mesma missão do servo sofredor. Neste ponto 539, nós somos chamados a obedecer a Jesus, obedecer a Deus, como Jesus obedeceu, mas agora como servo de Deus. Esse ponto 539 é precedido, claro, pelo ponto anterior, 538, e que fala sobre o comportamento de Jesus nas tentações que ele sofreu no deserto. No final das tentações, no final da permanência de Jesus, melhor dizendo, no final da permanência de Jesus, jejuando 40 dias, lhe aparece Satanás. E o ponto 538 tem uma frase que diz assim: no final dessa permanência, Satanás o tenta por 3 vezes, procurando questionar sua atitude filial para com Deus. Eu quero frisar
desta frase, essa expressão atitude filial para com Deus. Nesta semana nós estamos ainda remoendo o dom do temor de Deus. Existe o temor medo e existe o temor reverência, respeito, o temor amor, o temor de desagradar a Deus, né? Que é salutar. Aqui, o temor de Deus, como dom, cria esta atitude filial com relação a Deus. E é só dentro deste clima de confiança filial que é possível a obediência como uma virtude, como também uma graça do Espírito Santo. E em que momento nós podemos ser testados nesta nossa atitude filial? Exatamente diante de dois caminhos que a vida sempre nos apresenta. Um caminho, como disse a liturgia de ontem, na primeira leitura, um caminho que me trará bênção e um caminho que me trará maldição. O caminho da bênção é o caminho do seguimento da vontade de Deus. O caminho que me trará maldição é o caminho da opção que eu faço pela minha vontade, pelo que me agrada, pelo que eu acho, pelo que me dá prazer, pelo que eu gosto. Então, no ponto 539, o catecismo, a igreja, comenta: Cristo se revela como o servo de Deus, totalmente obediente à vontade de Deus, exatamente nesse acontecimento misterioso em que Jesus é transportado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo demônio. Se Jesus vai, será e é o novo Adão, assim como Adão passou pela tentação, pelo momento em que ele teve que decidir entre aquilo que Deus lhe orientava, lhe falava, lhe pedia, e aquilo que era sugerido pelo demônio, infelizmente fez a escolha errada, aqui também Jesus, como novo Adão, será tentado pelo demônio. Mas exatamente uma diferença infinita, porque Jesus, servo de Deus, se comportou totalmente obediente à vontade divina. Totalmente. Nós não podemos pretender uma obediência totalmente tão plena, né? Porque nós somos limitados. Isto terá que estar presente à nossa consciência para que não sejamos pegos pelo desânimo. Nós já sabemos, nós entramos na caminhada, já sabemos que somos suscetíveis de falhas, de escolhas erradas, de pecado e de pecado grave. Mas o importante não é nós sermos impecáveis, que não somos. É que a cada momento em que nós nos percebemos fazendo opções erradas, contrárias à vontade de Deus, nós tenhamos a força do Espírito Santo. Esse dom é o dom da fortaleza, para resistirmos e para retomarmos o nosso caminho. Como dizem os padres da igreja, os monges, né, da igreja do deserto, os monges do deserto, o conselho dos monges: você caiu? Não interessa, começo agora. Diga para você mesmo: eu começo hoje a ser santo, a ser santa,
E continua o catecismo. Nisso Jesus é vencedor do diabo. Qual é a arma que nós temos ao nosso alcance para sermos mais do que vencedores, como disse Jesus? Para sermos vencedores do demônio como Jesus foi. A nossa arma é a obediência incondicional e amorosa a Deus e à Igreja. É o nosso carisma. Não tem outra arma. Jesus venceu o demônio submetendo-se à palavra de Deus, que o demônio manipulava. Mas Jesus vivia. Como é que Jesus foi vencedor do demônio? Ele amarrou o homem forte. O demônio é chamado por Jesus de o homem forte. E é forte mesmo. Forte na tentação, forte na malícia, forte na astúcia. Muito mais do que a nossa inteligência poderia imaginar. Mas o que a obediência faz? A obediência torna a tentação e o autor da tentação, torna o demônio impotente na guerra contra nós. E Jesus, com isso, retoma da mão do diabo a presa. Quem é a presa que estava nas garras do demônio? A humanidade. Se quisermos ser prolongamento da obra missionária de Jesus, da obra salvadora de Jesus, nós precisamos ter essa consciência que a cada situação em que nós temos que escolher entre a vontade de Deus e a minha vontade, e eu optar pela vontade de Deus, eu estou colaborando para enfraquecer cada vez mais a ação diabólica no mundo e a ganhar uma alma para Deus, a tirar das mãos do demônio aqueles que estavam sob a sua ação. A vitória de Jesus sobre o tentador no deserto antecipa a vitória da paixão, porque Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. A obediência de Jesus foi um ato contínuo. A vida toda de Jesus foi de obediência plena, completa, incondicional e amorosa ao Pai, levada até as últimas consequências. Foi, como diz o catecismo, numa expressão belíssima, uma obediência suprema de seu amor filial ao Pai. Queridos, nós estamos em tempos de Quaresma. Mal começamos. Este é praticamente o terceiro dia da Quaresma deste ano de 2012. E a campanha da fraternidade, sugerida pela CNBB, nos põe diante do problema da saúde pública. Mas eu gostaria de colocar para vocês que nesta semana, neste tempo de Quaresma, nós vamos procurar cuidar no que tange a nossa opção pessoal, da nossa saúde espiritual. Afinal de contas, uma saúde espiritual é a coisa que mais nos interessa. Portanto, vamos nos exercitar nesta Quaresma, na obediência incondicional e amorosa à Igreja, de maneira mais caprichada que nós possamos fazer. Eu conto com a graça do Espírito Santo sobre todos nós e com a dedicação, com a obediência de vocês, a submissão de vocês àquilo que eu agora estou fazendo disso a instrução.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.